Amém. Como eu tinha falado, o estudo de hoje a gente vai falar sobre a Babilônia, certo? Quem é a Babilônia, né? A gente vem trabalhando sobre esse tema, e só que a gente quer trazer um estudo assim mais sucinto, né? Mais preciso do que se refere à Babilônia, não ao termo ou a cidade, né? A sua história, mas o que realmente ela representa nos dias de hoje, né? Nos dias atuais. Veja, pegue sua Bíblia. Lá em Apocalipse capítulo 16, no capítulo 16, no verso 19, por exemplo, diz assim, ó: E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Isso aí fala quando está falando sobre o sétimo flagelo. E diz assim: E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Né? Aqui fala que Deus lembrou-se, né, da grande cidade, da Babilônia, para derramar a taça da ira. Né? Então, vai derramar os flagelos sobre a terra e Deus não vai se esquecer da grande cidade, no qual fez também beber do vinho da sua prostituição. Né? Lá em Apocalipse capítulo 18, verso 10, por exemplo, fala: E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E aqui também fala de uma grande cidade, olha, ai, ai, né? Chegou a hora do seu grande juízo. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, diz assim: está falando da igreja, né? Da igreja que se encontrava lá em Roma. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos, né? Então, está saudando aqui a igreja de Cristo que estava lá, aonde? Em Babilônia. Mas eu pergunto para você, eis a questão. Apocalipse, João e Pedro aqui está falando de uma Babilônia no qual não existia mais, né? Porque havia uma profecia contra Babilônia, em que Babilônia ia ser destruída e não mais seria erguida, né, como cidade. Não mais ela se restabeleceria. Os medos e persas ali conquistaram Babilônia, fizeram o seu império, depois vieram os gregos, a Grécia, né? Depois veio a Roma. Aí eu pergunto para você, a quem João está referindo essa cidade? A quem Pedro estaria se referindo a essa cidade quando ele diz, né, que se encontra em Babilônia? Como se encontra em Babilônia se Babilônia não existia, né? Porque quando Pedro e João escreveram o livro do Apocalipse, por exemplo, João, quando escreveu o livro do Apocalipse, já era o ano 90 e poucos anos depois de Cristo, né? Babilônia não existia mais. A quem ela estaria se referindo? Tu iria falar? Não. Ah, tá. Então, logicamente, Pedro aqui estava falando de Roma, né? Roma imperial. Na realidade, ele estava falando de Roma nas duas fases, né? Nas Tanto duas imperial fases. como papal. Exatamente. Então, muitas vezes usaram de figuras de linguagens para que realmente as suas cartas pudessem realmente se espalhar para o povo de Deus na sua época. Porque se Roma pegasse, por exemplo, uma dessas cartas, ele a destruiria. Então, eles usaram esses termos para que realmente a mensagem pudesse avançar. Lembra que lá em Daniel, capítulo 12, Deus disse assim, ó, encerra essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. E quando chegar no tempo do fim, muitos vão correr para ele e o saber se multiplicará. Agora, interessante que em Apocalipse capítulo 1, no verso 1, diz que revelação de Jesus Cristo que Deus deu aos seus servos, né? A revelação que Deus deu aos seus servos. Então, chegou o tempo, chegou a hora da gente revelar, de fato, quem é a Babilônia, o vinho da sua Babilônia, para ficar mais claro e evidente. Eu acho que chegou a hora, né? Chegou o tempo, né? Chegou. E que a gente tem que pregar. Então, nós vamos para as nossas perguntas aqui. Se a gente se calar, o Senhor vai cobrar de nós. Verdade. Pois é.
Exatamente. Que se não falar, as pedras vão clamar, né? É. Então, eu quero me dirigir à primeira pergunta aqui. Para a gente entender a Babilônia hoje, a gente precisa entender um pouco do que foi a Babilônia antiga, né? A Babilônia literal, a cidade, né? Então, porque muitas das coisas, das suas características, né? Da sua referência, a primeira Babilônia remete também à segunda Babilônia. Então, eu queria fazer essa pergunta. Qual é a primeira, então, referência da primeira Babilônia? Essa pergunta eu quero me dirigir aqui para Everton. Qual é a primeira referência da primeira Babilônia? Então, Gleison, a primeira referência da Babilônia na Bíblia está lá em Gênesis 11, de 1 a 5. Gênesis 11, de 1 a 5, para quem quiser acompanhar. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimamo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e por betume de argamassa. Eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Já entra por aí, a gente já entra em conflito no início de Gênesis, após o dilúvio, Gleison, quando Deus pede para que todos se separem e povoem a terra. O pessoal, ele estava querendo ficar todo mundo junto. Todo mundo junto. Eles queriam se juntar todos e eles queriam fazer uma torre para que ficassem tão grandes que qualquer um pudesse ver. Eles queriam chegar no céu, se igualando. Pois é, né? Lá em Gênesis, como você falou, rapaz, temos uma visita aqui. E quando Jesus crescei e multiplicai-os, né? E enchei e povoai toda a terra. O que é interessante, Gleice, dessa história aí, a gente sabe que depois do dilúvio, o plano de Deus era que novamente Noé e sua família povoassem a terra. Que eles ali habitassem na terra e fizessem uma grande nação, né? Mas o que foi que aconteceu? Se reuniu uma parte do povo e disse: vamos edificar uma torre que chegue até as nuvens, para que quando a terra for atingida de novo pelas águas, a gente não venha a perecer, né? Que a nossa descendência continue. Aí nesse momento foi onde o Senhor confundiu a língua de todos, né? Pois é. Lá no verso 9, por exemplo, diz: Deus claramente não gostou dos seus planos, né? Porque Deus já havia prometido que não ia derramar mais dilúvio sobre a terra, ia destruir a terra por meio do dilúvio. Deixou um sinal, né? Com o arco-íris, como sinal do pacto que Deus tinha feito com o homem. Mas o homem foi lá em rebeldia e disse assim: vamos construir uma torre, né, que chegue até o céu. Porque quando se chegar, por exemplo, um dilúvio aí, a gente tá salvo, né? A gente tá lá em cima. É triste ver isso. Aí no verso 9 diz: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra, né? Então, Babel, né? Deu-se o nome de Babel. Babel significa confusão, né? E a partir daí surgiu a cidade de Babilônia. Babilônia, Babel é o mesmo termo usado na Bíblia para se referir a Babilônia. Eu quero agora fazer a segunda pergunta. Você pode também participar conosco, manda sua pergunta e a gente vai trabalhar aqui no nosso programa. A segunda pergunta eu vou me dirigir para Edenilson. Edenilson, qual era o método de dominação da Babilônia? Qual era o método de dominação da Babilônia? A gente primeiro precisa entender, né, como é que a Babilônia agia. É praticamente a mesma contrafação que ela usa também nesses últimos dias, né? Quando você começa a estudar
o que acontecia em Babilônia literal e faz um paralelo junto com a Babilônia mística. Aí você tem como identificar quem é a Babilônia hoje, né? Mas vamos ver o que a palavra do Senhor fala, né? Vamos lá para Daniel, capítulo 1, do 1 até o 5. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Apenais, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente dos reis e dos príncipes. Nesse caso, essa primeira parte fala que Jerusalém e Judá foi tomada, né? Isso aí a gente vai, daqui a pouco eu vou ler o texto, depois a gente vai trabalhar os contextos, Pronto. Jovens que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento da ciência, tais que tivesse as habilidades para estar no palácio do rei, aqueles a quem poderia ensinar as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudesse estar diante do rei. Então vamos entender agora ponto por ponto, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, só existia 2 tribos, né? Que é Judá e Benjamim. As outras 10 tribos foram destruídas pelos sírios. O cativeiro babilônico é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos da história e que dirige o seu povo. Era sua intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos. Então, pela rebeldia do povo, Gleison, de Deus, a gente viu que o cativeiro da Babilônia foi uma permissão do Senhor, para novamente o povo se arrepender e voltar, né? Voltar para os caminhos do Senhor. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui? Quando a Babilônia, ela invadia qualquer país, qual era o objetivo deles? Destruir? Não. O objetivo deles era levar as pessoas cativas para a Babilônia e ali começar a ensinar a sua cultura, apagar aquilo que que eles tinham aprendido antes, ensinar uma nova cultura. Eric queria falar? Isso. E também tirar deles todo o poder financeiro. Exatamente. Eles tiravam o poder financeiro para aquele reinado, eles não poderem crescer novamente. Então, é uma forma de destruir um povo, não é simplesmente destruir, né? Destruindo sua cidade, o povo, né? Extirpando o seu povo, mas sim de reeducá-los com os ensinos babilônicos, para que realmente eles perdessem a sua cultura primitiva e aderissem à cultura babilônia, né? E é assim que a Babilônia conquistava os impérios, né? Exatamente. Eles ali começavam a ensinar a sua cultura para que todos aqueles servissem a ele, né? Ficasse ali sobre o comando deles. A gente sabe que Babilônia a principal adoração deles era vários deuses, né? Então, quando Daniel e seus amigos chegaram na Babilônia, o principal objetivo ali do chefe do eunuco foi apagar o conhecimento que Daniel e seus amigos tinham, né, como povo de Deus, e levá-los à idolatria, né? Vamos colocar ele aqui, vamos ensinar os nossos costumes
para que aquilo que ele aprendeu no passado possa ser apagado. E a partir de hoje, eles possam ter uma experiência conosco aqui e comece a adorar os nossos deuses. Só que a gente vê que na história não aconteceu assim, né? A gente lembra do capítulo 2, quando Nabucodonosor sonhou com a estátua ali, e depois ele construiu uma, né, e pediu para que todos adorassem a estátua. A gente viu que aqueles jovens que saíram cativo de Jerusalém, eles se recusaram a se prostrarem diante da estátua, né? O principal objetivo de Babilônia era que os jovens adorassem os seus deuses. Seus deuses, né? Cultuarizar, né, as pessoas, né, com a cultura babilônica para que eles pudessem servir a Babilônia, né? Então o plano é esse, né? Babilônia é esse, é o jogo de confusão, né? É o jogo de conquistar as nações com o vinho da sua prostituição, da sua luxúria, né? Como diz, né? Ok. Foi aos poucos, né, que ele foi tentando fazer essa mudança, né? Não foi de uma vez, né? Aos pouquinho ele foi tentando. A característica da Babilônia era conquistar o mundo, né? Não é à toa que, de fato, era o maior império que conquistou muitas nações, e o objetivo hoje da Babilônia também é conquistar o mundo, né? Não é à toa que lá em Apocalipse 14 fala que deu a beber do vinho, né, da sua prostituição a todas as nações. Todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição. Interessante que depois, né, ele ali colocaram uma mesa farta, né, todas as iguarias ali do rei, e ofereceram aos jovens também. E foi o momento que Daniel fez uma proposta, né? Nos alimente por 10 dias com legumes e verduras, e nesse período de 10 dias você faz o teste. E quando foi feito o teste, viu que o jovem ali, que era fiel ao Senhor, estava mais robusto, mais inteligente 10 vezes do que ele, né? Então o Senhor, ele está sempre com o seu povo, né? Muitas vezes o povo de Deus é quem abandona os costumes que era para andar, né? Verdade. Ok, vamos para a terceira pergunta. Quem é a Babilônia de Apocalipse 17, verso 5? Quem é a Babilônia de Apocalipse 17, verso 5? Peço para que vocês possam abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 5. E depois a gente vai abrir lá em 1 Pedro 5,13. Deixa eu só ver aqui. Ok. Apocalipse 17, verso 5, diz o seguinte. Deixa eu só aqui abrir minha Bíblia aqui bem ligeirinho. Diz assim, na sua fronte... Quer responder essa pergunta? Não, pode ir. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Que mistério era esse? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ok? E lá a gente leu também 1 Pedro, livro de 1 Pedro, no capítulo 5 e no verso 13, né? Aquele que se encontra em Babilônia, né? Aquela, tá falando da igreja de Cristo, né? Que se encontrava em Roma, né? Em Babilônia. Também eleita vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Então aqui é uma referência à própria Roma, ela remete não só à Babilônia o imperial, literal, né? Como a mística, né? Como a mística, né? Então, o verso 5 de 17 fala que ela é a mãe das meretrizes, né? Que ela é a mãe, né? É uma igreja mãe em que suas filhas são aquelas que receberam dessa igreja mãe as suas doutrinas falsas, né? Não precisa ser todas, mas a maioria, uma parte das suas doutrinas falsas. Quando você pega a Babilônia literal, o principal culto deles era adorações à imagem, né? A outros deuses, né?
quando a gente vai para a Babilônia mística, é a mesma coisa, né? O culto principal de adoração deles é adorar ídolos, né? Feito por mãos de homens. Isso aí é muito complicado, né? A gente tem que estar atento para que Deus possa, através do seu Espírito Santo, nos ajudar a compreender o que Ele quer, nos afastarmos desse sistema de religião falsa, né? Que nos leva, em vez de adorar o verdadeiro Deus, leva a adorar ídolos, né? Exatamente. E vou me dirigir a pergunta aqui para nosso amigo Leandro. Qual é a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia? Qual a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia? Certo, Gleice. Convido os queridos radiovintes a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 1, verso de 5 a 8. 5 a 8, né? E Daniel 3, 16 ao 18. No caso, é 2 textos, né? Uhum. Diz assim o Senhor: E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seria alimentados por três anos, para que ao fim destes pudesse estar diante do rei. Verso 6. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Izarias. Verso 7. A quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abidinego. Verso 8. Não, nesse caso... Ah, faltou o verso 8, né? Isso. Ah, tá. Pensei que você já ia entrar em outro texto. Ok, pode ler. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos príncipes do eunuco que ele não se contaminasse. Ok, então... Isso. Aí, do 16 ao 18 agora, né? Ok. Sadraque e Mesaque e Abidinego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. 17. Se assim o for, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoramos a imagem dourada que tu ergueste. Então aqui é bem claro, né, queridos ouvintes, companheiros aqui do programa, o grande problema não está na Babilônia, né, e sim em sua submissão. Logo assim, Daniel e seus amigos, né, chegaram à Babilônia como escravos, mas mesmo eles estando escravos, não obedeceram às ordens do rei, continuaram fiel à palavra de Deus, né? Não se submeteram ao rei. Amém. Verdade, Léo. A gente vê aí a firmeza que os jovens tiveram, né? Quando a gente vai para a história, Gleice, e vê a idade que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, eram juvenis de 15, 16 anos, mas mesmo assim o conhecimento que eles tinham com a palavra de Deus e o relacionamento que eles tinham com Deus fez com que mesmo num lugar de uma idolatria muito forte, um lugar que eles tinham que Se submeter, ali, eles mesmo assim, eles foram firmes. Eles não negaram a sua fé. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. E a gente vê aí nesses textos que Léo acabou de ler, que o rei, primeiro, ele tentou mudar, né, a cultura dos jovens. Mudar seu nome, né? Isso. Seu nome, cultura, Quando alimentação. Babilônia não consegue mudar
a sua cultura, o que é que eles fazem? Eles começam a perseguir e matar, né? A perseguir. A É perseguir. A verdade. gente viu agora no texto da estátua aqui, como o rei não conseguiu, como os babilônicos não conseguiu mudar o caráter do jovem, De jovens. eles imporam uma lei, né? Que aqueles que não se curvassem diante da estátua seria o quê? Mortos. Quando a gente vai para a Babilônia mística na história, a gente sabe muito bem as perseguições que sofreu as pessoas, né? Por não se curvarem Se submeterem às leis aos do seus papado, costumes, né? no passado, né? E também que Exatamente. ocorrerá, que está ocorrendo hoje, na Quando verdade. a Né? gente vê Lutero, João Hus, Calvin, os Valdenses, tá. os valdenses, Enfim. quando eles não conseguem mudar a cultura de alguém para trazer essas pessoas a adorar um sistema falso, eles começam a fazer o quê? Perseguir essas pessoas. E chega até ao ponto de matar aquelas pessoas. Exatamente. É exatamente o que vai acontecer no tempo do fim, né? Exatamente, vai O acontecer. povo verdadeiro, né, será Aham. perseguido. Exatamente, O Léo, mundo irá impor, né, Novamente, né? costumes, a forma, o estilo do viver das pessoas. E se você não aderir, se você não se adequar, né, às normas que estão para vir, então, meu filho, você vai ser o perseguido, né, A da próxima história, né? vítima. Você, né? Como aconteceu aí nos textos que Léo leu, que o rei fez uma estátua, né? Que toda de ouro para que os jovens adorassem, e eles não quiseram, vai acontecer esse mesmo fato no tempo do fim, né? Vai ser imposta uma lei, uma imagem, né? Não uma imagem literal, mas uns decretos que vai ser lançado, e aqueles que não obedecer esses decretos novamente vão ser perseguidos e mortos. E a história de... Vai falar? Né? E a história de Daniel e seus amigos, né? É um exemplo a ser seguido nos dias de hoje, né? Daniel e seus amigos não cederam nem por um momento, né? Foram fiéis até nas mínimas coisas, né? Mudaram os nomes deles, Exatamente. mas isso não interferiu em nada, né? Eles começaram de si mesmo ser... Você pode me chamar, é como se dissesse assim, você pode me chamar do que quiser, mas o meu nome é Daniel, né? Então, primeira coisa, né? Eles tentaram, né, escolher os jovens ali, né, para poder se submeter ao rei, a poder servir ao rei, e começaram a cultuar, a arizar as pessoas, levando as suas doutrinas, né, ensinando eles, e depois mudaram até a sua alimentação. Vocês vão comer das iguarias do rei, né? Achando que aquela comida, o vinho do que ele bebia, iria fortalecer não só o seu estado físico, como também o seu intelecto. Mas Exatamente. o que é que fez Daniel? Resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, né? Nem com o vinho que ele bebia. E pediu um teste, né? Faz um teste, então vocês vão alimentar a gente só de legumes, verduras e água. Exatamente. Né? E com 10 dias vocês vê o nosso aspecto. E de fato eles estavam mais robustos, mais arrosados, né? Mais inteligentes. Até o próprio rei disse: esse camarada são 10 vezes mais inteligente que os outros aí. Exatamente. Aí Então, está o verdadeiro caráter, né, do verdadeiro cristão. Seria aquilo que Deus manda, né? Não Aquilo que Deus manda. o que O homem quer, né? o homem quer, né? Então, o principal, nesses textos aqui que a gente acabamos de ler, o principal objetivo de Babilônia era o quê? Mudar, né? Mudar as pessoas. Exatamente. Trazê-las ao seu sistema, né? E hoje é diferente isso? Não é diferente, né? Hoje a gente segue-se para quase que o mesmo sistema, né? Como Babilônia fez com que as pessoas adorassem, né, ao rei, né, Nabucodonosor, a sua imagem que ele o erigiu, né? Exatamente. Assim vai acontecer também no final dos tempos, onde lá em Apocalipse 13, né, que vai ser levantado uma imagem, né? Essa imagem não é mais literal, mas sim simbólica, né? Mas Exatamente. porque
o que é que vai envolver? A adoração, né? A adoração estará em jogo, né? Ou você vai adorar a Deus servindo e seguindo os seus mandamentos, ou você vai adorar o inimigo servindo e obedecendo os mandamentos de homens, né? Da religião Exatamente. falsa e bebendo do vinho da sua prostituição, como diz lá em Apocalipse capítulo 14, verso 8. Seja fiel a Deus, assim como os amigos de Daniel, no qual ele respondeu: olha, se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele nos livrar, fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos prostrar, porque isso, a gente não foi ensinado assim, né? A gente aprendeu que existe só um Deus no céu em que deve ser adorado, e não há nenhum outro Deus em que possa ser adorado, e quanto mais tu, ó rei. Sabe quando o cristão ele se impõe naquilo que ele acredita, quando ele tem relacionamento, quando ele vive o que ele prega, né? Uhum. Muitos, no final da história, da batalha entre Deus e Satanás, a gente sabe que vai ser uma luta por adoração, né? Aqueles que não quiserem adorar a Deus e seguir os seus mandamentos, como tem lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, e seguir os mandamentos dos homens, automaticamente eles estão se unindo a Satanás, né? Porque desde o início, desde a batalha no céu, a luta sempre estava envolto de adoração. A quem você vai adorar? Na hora que os jovens era para se prostrarem diante da estátua, eles decidiram ficar de pé e honrar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. As fontes das águas. Queria convidar aqui o nosso amigo Everton para ler Apocalipse capítulo 14, verso do 6 ao 12. Tranquilo, Gleison. Para todo mundo que quiser acompanhar, Apocalipse 14, do verso 6 ao 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na mão ou na testa, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito obrigado, Everton, pela sua leitura, e por isso que nós estamos aqui, para poder estudar com você a Bíblia, a Palavra de Deus, e essas mensagens são bastante importantes, que remetem ao nosso tempo, o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Então, Babilônia é todo aquele império que veio a dominar o mundo com as suas culturas, né? Os seus costumes pagãos, né? As suas tradições, né? Então, veio ali por Babilônia, né? Depois veio outros impérios, né, que vieram a dominar, né, a perseguir, a oprimir o povo de Deus. Veio a Grécia, depois veio os Medo-Persas antes, né? Depois veio Roma, né? E Roma foi tratado como também a Babilônia, né, que perseguiu e oprimiu o povo de Deus, né? Oprimiu o povo de Deus. E esse império continuou a perseguir o povo de Deus, né? Até os dias de hoje, até os de hoje. Exatamente. O Império Romano perseguiu os cristãos até o ano 538, mais ou menos ali, e depois
veio um outro império, mas não um império civil, mas um império religioso que perseguiu durante 1260 anos, né, os cristãos nesses últimos anos, nesses últimos dias, né? Mas diz lá em E Apocalipse... quando você vai para a história, é fácil de descobrir que poder é esse, né? Você só ir para a história e ver, no período da história, o que acontecia com os cristãos que eram em oposição ao que os romanos falavam. Isso. Tanto na sua fase imperial como na sua fase papal. A gente Isso. sabe que esse período dos imperadores foi um período de muitas perseguições com Nero, com outros imperadores romanos. Depois que esses imperadores saíram de cena, entrou os papas. E as perseguições continuam da mesma forma. E sempre esse poder tentando afastar as pessoas de adorar o verdadeiro Deus. Exatamente, é isso mesmo.